Assista agora. Camisa 99. Segunda-feira, bem-vindos ao Camisa 99, seu programa de esporte da canal 99 da NET Itapetininga, ou também pelo www.tvitap.com.br. Acompanha a gente, se liga que hoje está cheio. Vamos falar dos campeões estaduais, parabéns ao Coxa, campeão estadual do Paraná, e também vamos falar do nosso Paulistão, que teve o primeiro jogo, mas primeiramente eu quero desejar boa tarde à nossa bancada. Vitor, boa tarde. Muito boa tarde, depois dessa grande rodada do Paulistão, falta só um jogo para acabar o Campeonato Paulista, finalmente, esperando começar o Brasileiro, que é o que me restou para mim. Boa tarde, que seja um bom programa. Boa tarde, Zan, beleza? Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Vitor, boa tarde, Milton Nery, que está aqui também comigo. Prazer imenso estar aqui de novo, salve o Corinthians. E aí, Milton? Boa tarde a todos. Eu queria começar mandando um abraço. Fiquei muito feliz esse final de semana. Andei pela cidade, fui assistir o jogo entre veterano e associação e muitas pessoas veio falar do Camisa 99, mandar um abraço. Queria mandar um abraço pro Pacato, pro Zeca, pro Marquinho, pro Luiz Pires, que eu conheci, e o Zé Galinha, como é conhecido. Ele falou, Milton, pediu para mim, lute por um campeonato de veterano. A gente tá perto do Giovanni, depois queria falar isso com o Giovanni. Falou, a sua luta, a luta da TVI foi bonita para a Copa Baby, lutar por um campeonato veterano. Ele contou para mim que no Master estava conversando com o Luiz Pires também, ele contou que o Master da associação, 7 horas da manhã, está aberto os portões, tem gente 6 horas da manhã, tem senhores lá já esperando para entrar. Eles tomam um café e começam os jogos. Vai mais ou menos 60 pessoas. Tem pessoas lá, senhores de 70 anos, correndo atrás da bola, jogando futebol. Que maravilha isso. Parabéns, associação. Um gramado maravilhoso. Jogaço, associação e veterano. Parabéns para o futebol de Itapetininga. Maravilha, maravilha. E também vamos parabenizar o São Bento. O São Bento conseguiu acesso para a Série A2 do Paulistão. São Bento e Batatais fazem a final no próximo final de semana, a final da Série A3, e vão torcer para o Bentão levar a taça, trazer essa taça aqui para a nossa região. E vamos torcer para o Elo Esporte, que está indo mais ou menos ruim. Está mantendo a regularidade. A regularidade do... 2 jogos, 2 derrotas. Não, vamos torcer para ele se recuperar. E falar o parabéns à Portuguesa, à Lusa, que conseguiu o campeonato da Série A2, voltando para a Série A1, ganhou, apesar de ter perdido, de 1-0, conquistou o título, é campeã, e pelo menos são os títulos que a Lusa ganha, né? Esse jogo eu assisti ontem, a torcida não comemorou muito não, por conta da derrota, e no segundo tempo até que tentou correr atrás, empatar, fazer gols, perdeu alguns gols, mandou 2 bolas na trave, mas a torcida da Lusa estava nervosa, e no final do jogo xingou todo mundo por ter perdido o jogo por... Começou a gritar, brasileiro, obrigação, né? Pelo amor de Deus, né? Portuguesa tá de parabéns, mas tá bom. E vamos falar então sobre o que interessa, Campeonato Paulista. Ontem no Pacaembu tivemos o primeiro jogo, o jogo Dia das Mães, uma homenagem bonita dos jogadores do Corinthians, utilizando em suas camisas o nome das mães. E foi a dona Érica que ficou contente, sim, a mãe do Paulinho, que voltou a jogar bola. Paulinho, um dia antes da convocação, voltou a jogar, que estava sumido o futebol do Paulinho, não, Milton? É verdade, o Paulinho jogou muito bem, uma partidaça. Eu estava conversando com o Santista, ele falou, Paulinho tá mal. Eu falei, mas 3 partidas, ele não joga mal, ele jogou 2. E foi a verdade, jogou muito bem o Paulinho, o Corinthians jogou muito bem. Mas o grande vitorioso da tarde ontem foi o Santos. O Santos foi o grande vitorioso da tarde. Podia ter levado 3, 4, 5, o Santos saiu feliz de campo ontem com 2-1.
Corinthians, primeiro tempo, para ter enfiado 3-4-0 no Santos. Deu mole, tá aberto ainda. O Corinthians tem time para ir lá na Vila e ganhar, mas deixou aberto, deixou uma chance para o Santos grande. Jogou muito bem. O Corinthians se concentra no jogo. O Corinthians parece que tem hora que fica pensando no Boca, no meio da partida. O Corinthians tem uma partida quarta-feira com o Boca que tem que acabar logo com isso aí para entrar nessa finais do Paulistão. Mas jogou muito bem, o Romarinho não precisava cair essa hora. Se ele continua, ele fazia o gol, não tinha ninguém, ó. O tal de abdicar do gol para tentar cavar um pênalti. Esse é o mal do futebol brasileiro, Esse é o grande mal. Romarinho, eu acho ele um excelente jogador, um cara, ele tem um potencial maravilhoso, porém ainda acredito que ele é um jogador de segundo tempo. Eu preferi entrar ou com o Douglas, com o Pato, com certeza, Pato como titular, e deixar o Romarinho para o segundo tempo, que é um jogador que coloca mais fogo no jogo. Ele, quando joga os 90 minutos, ele tem picos, ele começa bem, cai muito, some no jogo, depois faz uma jogada ou outra, diferente quando entra no segundo tempo e realiza um bom futebol. O Guerreiro perdeu gol, o Emerson perdeu muitos gols, o Santos não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians deixou de jogar e o Santos conseguiu, não que o Santos tenha equilibrado porque melhorou, e sim o Corinthians que caiu um pouco de produção, mas dá a entender que o Corinthians também consegue manter o ritmo, né? Fazer os times jogarem no ritmo dele. Então, Giovanni? É isso aí mesmo, compartilho das ideias de vocês aí. Como o Milton Neri falou, né? Deixou em aberto, porque ontem realmente o Corinthians teve chance de realmente matar o confronto. Era jogo para 4-5-1, né? O Santos, nas bolas paradas, achou o gol, né? No segundo tempo, aí no meio do segundo tempo. E agora na Vila Belmiro, o Corinthians ainda leva o resultado lá, mas eu acho que vai ser um jogo bem parelho, bem igual lá. Eu acredito que vai ser a defesa do Corinthians contra talvez o último jogo de Neymar pelo Santos, então ele vai querer jogar bem. Afinal de contas, hoje saiu em todos os noticiários que o Neymar está negociando com o time espanhol. Fala-se que a proposta do Real Madrid é melhor, tanto de compra como salarial, porém ele tem um desejo de jogar no Barcelona. A proposta de compra do Real Madrid gira em torno de 180 milhões de reais e a do Barcelona de 140. As salariais, 2,6 milhões do Real e 1,8 do Barcelona. Tá ruim pra ele, né, Vitor? Nossa senhora, quer mandar 10% pra gente aqui? A gente divide entre nós quatro aqui, acho que ainda dá pra ficar feliz, viu? Eu achei interessante ontem no pós-jogo, um repórter, não lembro de qual emissora era, se não me engano era da Sport TV, perguntando pro Paulinho se o Paulinho acredita na convocação dele de terça-feira. Eu dei risada, falei, não é possível um cara desse não ser convocado. Ele é convocado, na verdade, como titular da seleção. Não tem jeito, o cara tá jogando muito. E aí ele teve duas chances de fazer 2 golaços. 2 golaços, ele teve uma chance, nossa, ele teria ter feito aquele gol que ele driblou todo mundo, se ele dá um tapa, que ele fazia um golaço. Paulinho tá bem e o Corinthians precisa dele, quarta-feira ele tá bem e domingo pra final, viu? É o termômetro, o Corinthians jogou mal, o Corinthians jogou mal, ele jogou bem, ontem o Corinthians jogou bem. Ele e o Ralf são 2 grandes jogadores que ontem jogaram bem e eles estando bem, exatamente como você falou, Milton, o Corinthians funciona. O Gil tá jogando muito, o Fábio Santos ontem voltou a ser aquele lateral esquerdo de toques rápidos, de boas tabelas, principalmente ele e o Danilo. Ainda acho que o Emerson marca bem, mas não está conseguindo auxiliar também no ataque. O Romarinho é disperso. Ontem eu tiraria o Sheik, colocaria o Pato para jogar do lado do Guerreiro. Tiraria o Romarinho, colocaria o Douglas, porque era um quarteto onde a bola ia chegar a desenvolver melhor pro Pato e pro Guerreiro. E o Edenilson no lugar do Alessandro, porque o Alessandro ontem estava toda hora mano a mano com um jogador do Santos e ele não conseguia tirar a bola. Sempre tinha que vir alguém na cobertura para ajudá-lo. Para minha opinião, eu colocava o Jorge Henrique no lugar do Romarinho, porque o Corinthians marca na frente. O Corinthians é bom para marcar na frente. Por exemplo, vai jogar com o Boca quarta, o Corinthians precisa sufocar o Boca. Tá fora não pode deixar sair. Fico muito triste com o Jorge Henrique, com o comportamento dele. Ele tá fora e é difícil a gente defender o Jorge Henrique porque a gente sabe que ele tá errado. Então tem uma disciplina, o Tite se perdoar, se trazer o Jorge Henrique, ele pode perder o elenco.
Então é difícil a situação do Jorge Henrique. É triste, um grande jogador, uma história belíssima no Corinthians. Olha, aprecio o futebol do Jorge Henrique. É muito triste que o Jorge Henrique, o final dele no Corinthians seja desse jeito. Ele é o símbolo da raça corintiana. É muito triste que jogadores têm que se preparar para não acontecer isso. Ele foi visto na noitada, é muito ruim isso. E as informações que a gente tem lá de dentro são as seguintes: ele já tinha tomado 3 advertências de chegar bêbado no treinamento de manhã, de ressaca, de ir virado da balada para os treinos, e aí a diretoria, o Edu Gaspar, falou com ele algumas vezes, falou: ó, Jorge, a próxima não tem como segurar. O Tite gosta muito dele, o grupo gosta muito dele, mas nesse caso ninguém ficou do lado do Jorge Henrique. O próprio grupo sabe que isso pode fazer mal para o grupo. Então infelizmente, o futebol do Jorge eu acho que é fundamental para o Corinthians, foi fundamental contra o Boca na final contra o Chelsea. Final do passado, contra o Chelsea, ele jogou muito, porém ele não consegue sair da gandaia. Esse é o problema dele, a gandaia. 2 pontos que você colocou, Leonardo, até é bom ressaltar isso. Primeiro, Danilo. É o cara que menos aparece no jogo, mas é o jogador mais fundamental para o Corinthians jogar. Você não tem a dúvida, logicamente, junto com o Paulinho. Mas o Danilo, realmente, ele está numa fase espetacular. Ele parece que não aparece no jogo, mas a hora que a bola chega nele, ele consegue colocar o cara na cara do gol. Então, realmente, o Danilo está estourando. Acho que ele jogou muito no São Paulo, mas no Corinthians ele está aparecendo mais hoje. Você não tem a dúvida nenhuma. Em menos tempo, na verdade, né? E o outro ponto é a situação do Alessandro. Eu acho que realmente o Alessandro já deve... O Tite já começar a analisar diferente. Eu acho que o Edenilson está muito melhor que o Alessandro. Logicamente que o Alessandro tem um histórico com a camisa do Corinthians, é o capitão em alguns jogos, realmente tem um vínculo muito grande com o Tite e com a equipe do Corinthians, mas eu acho que o Edenilson já deve estar, já tem que ter a hora dele agora. Tem uma coisa só para terminar do Jorge Henrique. Eu sempre frequentei o Parque São Jorge, fui muito lá. E eu conversei com pessoas lá ligado, falava do Felipe, que era ruim de grupo. E a primeira chance que o Corinthians tivesse ia se desfazer do Felipe, e foi o que aconteceu. E o Corinthians só melhorou. E o Jorge Henrique é ruim de grupo também. Eu vi essa conversa lá que o Jorge Henrique era ruim de grupo. Isso não é bem pro time, né? E agora deu o que deu aí, foi confirmado que as pessoas tinham falado para mim. Que pena. É uma pena mesmo, e só para salientar, hoje o volante Maldonado, aquele mesmo chileno que passou pelo Santos, passou pelo Flamengo, ele já está um pouquinho velhinho, mas deve integrar o grupo do Corinthians para esse final de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele está se recuperando no... 33 anos. Ele está se recuperando no Corinthians, e o Tite viu com bons olhos a vinda dele, já que o Ralf não tem um reserva. Ele está com 33 anos, né? 33 anos, e deve assinar com o Corinthians essa semana. É um baita no volante, e o Corinthians tem que focar agora na Libertadores contra o Boca. Eu acho que o Tite já está pensando, já deve ter conversado com a diretoria, já pensando numa possível saída do Ralf ou do Paulinho no meio do ano, já que é bem provável depois da Copa das Confederações. Um dos dois dificilmente vai ficar no Corinthians. Então acho que para integrar o elenco, ainda mais de graça, né? Ainda mais de graça, não vai pagar nada pelo contrato dele. Se tratou no reprise do Corinthians lá, tá bem. Maldonado, para mim, tinha parado de jogar. 33 anos. Na verdade, é um jogador que não se destacou um pouco no Santos, né? No Flamengo ele nem apareceu, porque se machucou, jogou Paulo também, né? 2 meses. São Paulo, assim, no Brasil, começou São Paulo. Mas para quem está acostumado com o Ralf Paulinho, vinha o Maldonado com 33 anos, a gente com algumas lesões, eu acho que veio para fazer... Mas pela falta... Polga, eu ia falar isso, igual o Anderson Polga ano passado. Mas veja bem, você olhando hoje no Brasil, hoje jogando como está o Ralf Paulinho, hoje é difícil ter um volante igual eles. Então, fazer o quê? É para suprir apenas, né? Porque no mercado brasileiro o Corinthians não vai conseguir achar uma Mas igual. você vê ali o Josué, que veio agora para o Atlético Mineiro, até jogou quarta-feira contra o São Paulo. Ontem também ele entrou no final do jogo. O Atlético ele é um baita de um volante que hoje seria titular em qualquer time do Brasil. Ele veio pro Atlético Mineiro para ser reserva. Porque você tem ali uma dupla de volantes hoje bem sintonizada no Atlético. O Pierre jogando um bolão. E não jogava nada no Palmeiras. Jogava no Palmeiras, jogava bem. Mas o problema é que o Felipão não gostava dele, não sei porquê. Eu acho que ele preferia os caras que estão lá no Palmeiras do que o Pierre. O Pierre é um baita de um volante, mas com o tempo o Josué deve
tomar a vaga. Sabe, o futebol é E o assim. Pierre, quando chegou no Palmeiras, ele falou assim, ó, meu estilo de futebol é o estilo do Josué, que ele chegou do Ituano e foi pro Palmeiras. Exatamente. E hoje o Josué substitui, é o reserva dele. Viu? O futebol é assim. E quando eu era criança, o cara perguntava pra mim, viu, sabe a escalação do Corinthians 82? Eu sabia. Falava Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez, Birubiru, Sócrates, Casagrande, Zenon. Então eu sabia de cor. E agora as pessoas estão perdendo isso, não sabem a escalação do time. E o Corinthians agora, todo corintiano sabe a escalação do Corinthians. Isso é importante, você vê o trabalho do Corinthians, por isso que o time do Corinthians faz tanto sucesso. O que precisa fazer com o Palmeiras e com o São Paulo. As pessoas têm aqueles 11 titular que sempre joga junto, sempre falta um ou outro machucado, mas você sabe qual é o time. Isso é muito importante para o time de futebol. Agora que a gente tem que abrir uma aspas aqui para falar do Santos, que desde o ano passado da eliminação da Libertadores, teve aqueles problemas com o Paulo Henrique Ganso, com o Elano, outros jogadores que saíram brigados com a instituição. O Santos não tem mais aquele futebol vistoso, campeão da Libertadores de 2011. Até ano passado, as semifinais com o Corinthians tinha um futebol que encantava a todos. E esse Santos caiu demais. E o próprio Neymar caiu com isso. Porque o Neymar antigamente tinha um Ganso para fazer tabela, um Elano, tinha jogadores com um nível técnico legal. O próprio Allan Kardec, quando jogou no Santos, conseguiu compor esse ataque muito bem com o Neymar, por ser um cara grande, rápido, fazedor de gol e ser aquele pivô que ajudava na chegada do Neymar. Hoje o Santos está perdido. O Léo tá velho, não joga nada. O time está muito desmanchado em campo, ele não tem um padrão de jogo. O Muricy não conseguiu colocar um novo padrão. Quer dizer, o que acontece com esse Santos? O Neymar não está tendo espaço para jogar, ele não consegue fazer uma tabela porque os jogadores estão muito abaixo do nível dele. Lógico, o nível dele é lá na Europa, acredito, mas como caiu o Santos, não? E não dá para jogar a culpa do Neymar, viu? Porque a gente está vendo até com um esforço dele tentar jogar. Mas não tem com quem tabele com ele. Ontem o Santos precisava de um jogo rápido para se livrar da marcação forte do Corinthians. E o Muricy entra com o Marcos Assunção, que para mim também é outro aposentado em atividade, que não serve só para bater falta, só se futebol de areia, ou futebol de salão que dá para substituir, entrar para só bater falta, ele era um bom jogador. Não entendi ele entrar no jogo e não dá para jogar toda a responsabilidade no Neymar. O Santos contratou mal, o maior investimento foi no Montijo, que além de estar machucado agora, não jogou bem. Acho que o melhor jogo dele foi aquele contra o São Paulo, talvez. E até porque dizem que o Jorge Henrique pode pintar no Santos. E o Cortez. E o Cortez. E o São Paulo que fez uma dispensa e pode reforçar o time. Mandou 7 jogadores embora. 7. Os 7 vão arrebentar em qualquer time que for. E se for Pode pro Santos, embarcar o Jorge Henrique e o Cortez já reforçam o Santos. Mas agora, o São Paulo, mudando um pouquinho, o São Paulo mandou 7 jogadores embora. Os 7 jogadores jogou contra o Atlético? Nenhum. Nenhum. Tem outra coisa, né? O Fabrício foi, desde quando veio, achei uma contratação errada para o São Paulo. Um cara que já não estava em boas condições, veio machucado, ficou 2 anos. A hora que ele começa a jogar, manda embora. Mas por quê? Alto salário. Mas é que é a obrigação de mandar alguém embora. Aconteceu alguma coisa errada, alguém tem que ser sacrificado. Pra botar pressão. O Canhete foi a mesma coisa. O Canhete chegou. O Canhete tem um futebol bom, faltou oportunidade para o Canhete. Eu acho que o Canhete, se o Ney Franco quisesse jogar com 2 pontas abertas e um meia, o Canhete ia encaixar perfeitamente naquele time de São Paulo. Não foi dada oportunidade. Também achei que não é ruim, não. Manda o Canhete embora. O outro lá, o Cortez, um baita de um lateral esquerdo, um cara que tem velocidade. Ele é mais um ala, né? Ele não marca também. Mas você falar que o Canhete, que o Cortez é pior que o Carleto, não? Você quer dispensar o Carleto, o Cortez, tudo bem, mas aí você vai trazer o Juan para colocar no lugar dele, aí vai... Aí você está falando o quê? Você está tirando o torcedor de palhaço, não é possível que o Cortez seja pior que o Juan, que o Juan que a gente já sofreu pra caramba. E se fosse para entrar com um lateral jogando de atacante por aquele lado para substituir o Oswaldo, então colocasse o Cortez. Que tem velocidade e sabe atacar. E pela esquerda, que era o que estava faltando. Não, além do que, você pega ali o Lúcio. O Lúcio é o grande culpado da desclassificação e desmoralização do São Paulo na Libertadores. O São Paulo estava arrebentando no jogo, aí vai lá o Lúcio, enfia uma patada a tira-gosto, não precisava daquilo. E é expulso. Naquilo, o quê? Estabilizou o time. Tinha acabado de colocar o Ademilson, teve que tirar, vira aquela palhaçada. E o Lúcio fica. O Lúcio também tá velho, não tem mais tempo de bola.
não está jogando. O São Paulo investiu mal e agora vai estar concentrado lá em Cotia. Não se fala de nenhum reforço. Hoje se falou, para não dizer nada, falou de Felipe Melo, que tem um namoro, mas o próprio Felipe Melo disse que não teve nenhum contato, que disse que está bem no Galatasaray. Já vai contratar mal de novo. Não, ele é um baita de um volante, mas só que é um volante que mais bate do que marca. Exatamente. Vai Não, contratar e mal o de torcedor São Paulino que está aí criticando o Luiz Fabiano, que tudo bem, até aceita as críticas, mas vai vender, ele vai contratar quem? Quem que vai fazer gol? A gente passou aí 4, 5 anos com um monte de atacante, perna de pau, o máximo que jogou bem aí foi o Ricardo Oliveira, nenhum faz gol igual ele, o Luiz Fabiano pode ficar 10 jogos sem jogar, ninguém chega no número de gols dele. A bola não está chegando, Luiz Fabiano. Então vai vender, ele vai colocar quem no lugar? Vai colocar o Ademilson? Eu acho que dentro de uma situação, acho que o São Paulo está num caminho interessante porque pelo menos manteve o técnico, né? Mas E sabe antigamente era o técnico era o problema. Eliminou de tal, do Paulista que seja, o técnico é o problema, mandava o cara embora. Hoje não, mandou o jogador embora, alguns realmente não precisava nem mandar embora porque nem jogou, nem teve oportunidade. Então, mas a gente está dispensando 7 jogadores que não jogaram, que têm potencial, mas não jogaram bem. Será que o problema também não é o treinador? Viu, o problema é o custo do Luiz Fabiano. Por isso que não tem muito retorno. Mas é a cobrança em cima sem dele. título é ruim. A torcida de São Paulo é exigente. Agora, A eu gente sabe pergunto- que a exigência da torcida de São Paulo é muito grande. Calma aí, a gente tem uma ligaçãozinha aí, vamos falar. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Maurício Herman. Tudo bom, Maurício? Tudo jóia. E aí, beleza? Um abraço a todos da mesa aí, ao Vitor, São Paulino, ao Giovanni, que é santista, ao Milton Nery, corintiano. Bem-vindo. E aí, qual que é a tua opinião? O que você manda aí pra gente? Eu queria fazer uma pergunta aí, colocar na mesa, né? Porque o São Paulo, né, mandou esse monte de jogador embora. Eu queria saber, que na opinião deles, quais são as reais chances do São Paulo pro Campeonato Brasileiro. Maravilha, maravilha. Aqui você... Com esse elenco nenhuma, vou ser sincero para você, Maurício, mas eu acho que com 2, 3 boas contratações aí, principalmente um lateral, um volante e um atacante, pelo menos para ajudar ali o Paulo Henrique Ganso, acho que pode ser que tenha alguma chance, mas com esse elenco aí, se não contratar ninguém, vai brigar para não cair, vou ser sincero para você. Milton? Eu também acho que o São Paulo não precisa muita coisa para se acertar. Acho que precisa de umas 3, 4 contratações aí. O São Paulo já dá para brigar de igual para igual com outros times. Que esse ano vai ser difícil, porque o Inter acho que foi campeão lá gaúcho, vem bem. Temos o Fluminense, porque quem sair fora da Libertadores aqui, agora vai ter quem sair fora da Libertadores vai brigar, porque tem o Fluminense, o Corinthians, O Grêmio. Atlético Mineiro O Grêmio. e o Grêmio. Então tem 4 times fortes que vai sair, 3 vai sair fora e já vai vir babando no Brasileirão. Então vai ser difícil. Vai ser difícil pro São Paulo. O São Paulo vai ter que vir para brigar com esses times, que tem time que vai brigar. Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro. Quem cair fora da Libertadores vem babando para vencer o Brasileirão. Caiu a ligação aí, mas... Valeu, Maurício. Maurício. Um abração aí, mas manda aí a opinião. Viu? Maurício, o São Paulo vai ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Vai jogar mal, mas o São Paulo em crise é eliminado de oitavas de final de Libertadores, fica entre os 10 brasileiros. É crise lá no São Paulo, entendeu? A gente não vai cair numa segunda divisão, não vai brigar por rebaixamento, vai ficar sossegado. Pode não ser campeão, mas vamos brigar aí no mínimo por uma vaga na Libertadores. Eu acredito que com o time que o São Paulo está e como está se montando, e o São Paulo é um time fácil, que ele não é fácil de ser marcado, é fácil de ser marcado no meio de campo, já que os 2 meias são lentos nesse ponto e usa muito a velocidade do Osvaldo e acaba isolando demais o Luiz Fabiano na frente, acaba complicando o São Paulo. No Paulista é uma coisa, você pega times fracos, onde o São Paulo se comportou legal, com times que só marcavam, então um passe longo, Osvaldo e Luiz Fabiano. Porém, no Brasileiro, onde você tem um melhor nível, eu acredito que o São Paulo vai precisar pelo menos de mais um atacante ali rápido, um ponta, um volante bom para ajudar a zaga, que hoje não tem, e o lateral direito, que o zagueiro adaptado lá, o Paulo Miranda, não dá. Eu acredito, mas mesmo assim, pela infraestrutura que o São Paulo tem, pela camisa e pelo time, que também é muito bom no papel, não é excelente como alguns são paulinos falavam, acredito que o São Paulo deva brigar aí por uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores.
Menos que isso, São Paulo não fica. Entre os 6 primeiros, eu acredito que é certo o São Paulo ficar. Ouvi de muito São Paulino, Vitor, que agora chega, deu pro Rogério. Você concorda? Acho que até o final do ano, até se tivesse um reserva melhor, até poderia fazer uma festa para ele, se aposentar, mas não tem um substituto. E acho que ainda desse elenco que está hoje aí, vai sair mais uns 3. Eu acho que o Wellington foi muito mal nesses últimos jogos. O Denilson está em fim de contrato, acho que vai embora. O Denilson está em fim de contrato. O Maicon está insatisfeito. O São Paulo saiu fora do Atlético. O São Paulo foi eliminado pelo Atlético. Fala o quê? O Rogério teve culpa do quê? Não teve nada. Chegava na cara do gol como queria o Atlético Mineiro. O Jô bateu bem na bola, não teve falar que ele falhou, ele entregou. Terceiro gol, que foi gol do Tardelli, ele falhou pra mim. Então, mas se você falar que teve algum... Mas é uma falha... O torcedor de São Paulo é assim, o Rogério vai lá, erra, daí não, tem que aposentar. Daqui a pouco ele faz um gol, faz uma defesa, não, é um mito, não sei o quê. Vocês têm que decidir, meu. Ou ele é mito ou ele é frangueiro. Eu acho que ele é um mito. Ou escolhe outro time pra torcer, cara. Que vocês estão querendo aposentar o ídolo do time, só isso. Não, ele é um mito, ele teve tudo que ele fez no São Paulo foi uma... Você vê nitidamente, ele tá sem tempo de bola, tá reclamando mais do que ele costumava reclamar. Mas também jogo. Com esse elenco, ele goleiro e tendo 2 caras na defesa ali que ele olha para os 2 caras e fala assim, meu Deus, eu tô lascado hoje. Ele não teve culpa nas falhas, mas eu vou falar para você, ele tem que terminar o ano, daí aposentado, ele vai poder sair por cima. Senão começa igual você falou, vai perdendo tempo de bola, daí sai igual o Marcão, levou 7, começa a ser humilhado, ele não precisa. Pela história bonita que ele tem, terminou esse ano, aposenta, sai por cima, sai bonito, sai na boa. E um detalhe interessante, o São Paulo tem dinheiro para investir, tá? Se falar que não tem, é mentira, porque o São Paulo tem dinheiro para investir. Tem caixa ainda da venda do Lucas. Justamente, tem que aplicar esse dinheiro do Lucas em boas contratações para o brasileiro. Não vai. Tem uma intertemporada aí, queira ou não, 15 dias para trabalhar para o próximo jogo do brasileiro, eles vão ficar lá em Cotia. Já tem que começar a se movimentar, veio aquele menino Silvinho do Penapolense. Parece ser bom. Parece ser bom, parece ter futuro, então vamos esperar para ver o que o destino reserva ao São Paulo, que também vai disputar a Sul-Americana e tem a Recopa aí, mais uma revanche contra o Corinthians após a Copa das Confederações. Então tem muita coisa ainda pro São Paulo. Falar que o ano está perdido é bobeira. São Paulo tem um ano, tem time, tem cacife para brigar pelo título brasileiro, sim. Falando em dinheiro no caixa, Giovanni, eu vi uma reportagem do Corinthians, da mudança do Corinthians, depois que mudou de presidente, a evolução que o Corinthians está tendo. O Corinthians arrecada 350 milhões de marketing, 350 milhões. O Corinthians paga todas as despesas do futebol, sobra 125 milhões para investir ainda no clube. Então a mudança do Corinthians foi sim sensacional, muito boa. E ficou o Sanches ficou 4 anos, veio agora o novo presidente 4. Isso aí está provando que não tem clube, não tem dono, tem que trocar, tem que mudar o estatuto de todo o clube para não ficar mais pessoas como dono do clube, igual o Palmeiras aconteceu, o São Paulo mesmo, que era um exemplo. O grande problema é ser clube, né? Daí os associados estavam preocupados com a bocha, com a piscina. Mas o exemplo vem de cima, né? A CBF, que é a entidade maior do futebol brasileiro, ela permite a reeleição, uma coisa que não deveria acontecer na CBF. Os clubes têm muito amadorismo ainda, então o futebol, o esporte tem que ser separado da entidade. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, a gente tem que ir para um breve intervalo aí, a gente já volta. Só para dar polêmica no intervalo aí, Leonardo. Fala aí. André Sanches, novo presidente da CBF. 2015 dizem que é ele mesmo. Então, vamos pensando aí, liga pra gente daqui a pouco a sua opinião, a gente já volta. Não sai daí não, hein? Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Você está assistindo Camisa 99.
O consumidor diferencia produtos e serviços pela marca. Não arrisque. Registre hoje mesmo com a Village Marcas e Patentes. A Village também registra produtos junto aos órgãos de saúde. Possui engenheiros de patentes exclusivos. Conta com assessoria jurídica e departamento internacional que registra marcas e patentes em qualquer país do mundo. Sua marca merece credibilidade. Sua marca merece Village Marcas e Patentes. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você. Voltamos com Camisa 99. Você que está nos assistindo pelo canal 99 da NET Itapetininga ou pelo www.tvitap.com.br ou também você pode aqui ligar pra gente pelo 35278199, dar a sua opinião, seu pitaco. Vamos falar de futebol, essa semana tá movimentada, tem Libertadores, tem final da Liga Europa, Benfica e Chelsea. Os dois times se enfrentam na quarta-feira em Amsterdã pelo título da Liga Europa, que no caso seria comparando com a Sul-Americana. Quem será que leva? Chelsea, o atual campeão da Champions, ou Benfica, que está deixando o campeonato português escapar entre os dedos? Deixou, porque era líder, podia ter sido campeão na semana passada, empatou em casa com o Estoril e ontem perdeu para o Porto no Estádio do Dragão, assim perdendo a liderança que foi líder todo o campeonato português. E aí, quem leva, gente? Agora, perdeu a grande chance de matar contra o Estoril. Agora tem erro. E levar aos 48 minutos o segundo gol do Porto lá foi decepcionante. Até a imagem, para quem assistiu o jogo, foi interessante. O técnico do Benfica caindo de joelho, chorando. Então, acho que emocionalmente, dificilmente agora... E o Liedson participou? O Liedson deu toque pro gol do Kevin, né? E que golaço, na verdade, né? Kevin. Um lindo gol, acho que realmente tá... Pode dar taça pro Porto. Sem dúvida. Embora eu acho que ainda assim o Porto ainda tem uma dificuldade muito grande, que vai jogar fora de casa, né? E contra o terceiro colocado. Exatamente. Que briga, no caso, com o quarto colocado por uma vaga na pré... Para nós é pré-Libertadores, para eles é pré-Champions, né? Então, ainda acho que o Benfica tem chance, mas tudo depende desse jogo do meio de semana aí. Se o Benfica conseguir ser campeão aí contra o Chelsea, eu acho que pode dar moral. Tudo para ser uma semana maravilhosa para o Benfica, né? Campeão português, finalista da Liga Europa, podendo ser campeão, né? Contra o Chelsea. Eu acho que o Chelsea leva e vamos esperar mais a semana agitada e tem Libertadores. Terça-feira, amanhã, no caso, Palmeiras recebe no Pacaembu Tijuana, do México. Primeiro jogo 0-0, o Palmeiras jogou bem, jogou feio, mas jogou bem porque segurou o resultado, não tomou nenhum gol fora de casa. Porém, um empate com gols é do Tijuana, então o Palmeiras amanhã vai ter que estar mais do que concentrado. O que vocês acham que vai dar? Como vai ser esse jogo? O que o Kleina tem em mente? Vamos tentar desvendar aí. Bom, o Palmeiras tem que ir com tudo pra cima agora, né? Fez o resultado lá, que foi importante. Agora tem que vencer o jogo, Pacaembu lotado, torcida empurrando o clube, muito confiante nessa classificação. E eu comecei a acreditar aí que Corinthians e São Paulo vão morrer abraçados nessa fase e passa só o Palmeiras para delírio da torcida palmeirense. Você acha que o Corinthians fica? Olha, tem tudo para ganhar. É um time muito melhor. Mas tem a pressão da Libertadores, Boca Juniors não é um time ruim, mas é um time de Libertadores, né? Então tem muita chance do Boca aprontar para cima do Corinthians. Depois a gente discute isso aí. E o que você acha da manhã do Palmeiras, hein, Milton? Eu acho que da Palmeiras, a torcida vai inflamar, já vendeu todos os ingressos. O Palmeiras acho que sobrou a Libertadores, eu acho que o Palmeiras passa pelo Tijuana. Eu não sei o Atlético, daí já muda a história. Mas eu acho que agora o Palmeiras consegue passar. Eu acho que o mais difícil o Palmeiras conseguiu foi o empate 0-0 lá. Eu acho que aqui o Palmeiras passa fácil e vamos ter aí nas quartas, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, um grande jogo. E olha que eu acho que amanhã o Palmeiras ganha de 2-0 no Pacaembu.
e o Vélez ganha fácil do New Old Boys. Acho que é os meus 2 palpites aí. Para mim vai ser o Atlético Palmeiras já está certo na próxima fase. Acredito que e o Palmeiras, meu querido, é diferente o jogo do Atlético de São Paulo, porque são times equivalentes. O Palmeiras sabe que ele é pior que o Atlético, bem pior, então o Palmeiras vai jogar lá atrás. E se o Palmeiras jogar certinho, fechado, não tomar gols e conseguir, de repente, acertar um gol lá na frente ou levar para os pênaltis e classificar, é muito mais pedra para o Atlético nesse caso. O Atlético até agora, quando ele joga com times, como foi ontem o caso do Cruzeiro, o São Paulo, que são times que vão para cima, que não gostam de ficar na defesa, ele consegue impor o futebol. Agora, e contra times defensivos? A gente não viu o Atlético pegando um time bem armado defensivamente até agora. Então isso pode vir a implicar para o Atlético. Por isso eu acho que o Palmeiras pode ser uma zebra verde aí. Mas aí tem a bola aérea, né, do Atlético Mineiro e o forte do Palmeiras não é a bola aérea, né? A área defensiva. O que toma muito gol é essa bola aérea, né? E o Atlético está jogando muito, é o volume de jogo, consegue se impor no futebol. Eu acho que é rapidinho, difícil, 3 toques tá na cara do gol. Muito difícil conseguir ganhar. O Atlético tá voando. Ontem lá na Independência, mais uma vez, caiu no horto, tá morto, né? Eu acho que o Atlético só perde a Libertadores, Mineirão e o Campeonato Mineiro para ele mesmo. Se ele não jogar do jeito que vem jogando. Se jogar da forma como tá jogando, ninguém ganha. É uma verdade, a gente tá vendo os gols aí, como foi ontem. O Atlético matou o Cruzeiro em campo, fez um jogaço. Mas lá é muito mais time, né? É muito mais time. O Atlético, eu acho que o Cuca encaixou, mas o Atlético não tem uma dupla de volantes boas. E os laterais não são tão bons. Mesmo aquele Marcos Rocha, ele é... Mas a zaga, que é o Vitor, Hever, Leonardo Silva, são excelentes lá atrás. E o ataque, aquele quarteto lá, definitivamente. E os dois voltam para marcar ainda, né? O Bernardo e o Diego Tardelli voltam a roubar a bola, sai para contra-ataque rápido. Então é muito... Se jogar da forma como vem jogando, atropela. O Atlético favorito para a Libertadores. Né? E o Atlético sempre foi freguês do Cruzeiro mesmo. Bom. E agora passou o trator ontem, então não sei, viu? O Atlético deve negociar o Bernard pro Borussia Dortmund depois da Copa das Confederações, no final da Libertadores. O Bernard já está acertado com o Borussia Dortmund, vai vestir a amarelinha alemã, no caso. E olha, e essa parada que vai ter na Libertadores, por conta da Copa das Confederações, pode dar uma quebrada nos times aí, viu? Pode perder jogadores, ou pode chegar. Eu não sei se você lembra aquela vez que o São Paulo... Toda vez que para, o São Paulo... Que o São Paulo estava jogando muito bem, aí foi para pegar a semifinal o Inter de Porto Alegre, que teve aquela parada grande As duas vezes, a final foi a mesma coisa, teve a parada antes e acabou prejudicando o São Paulo. Isso é ruim para quem está vindo embalado, para times que eu acredito, o próprio Palmeiras, o Corinthians mesmo, Grêmio, Fluminense. Se tiver essa parada, para eles é melhor. Pro Atlético não vai ser benéfico, não. E falando em Corinthians, quarta-feira, hein? Quarta-feira o Corinthians pega o Boca Juniors, tendo que ganhar de 2 gols de diferença. Acredito que o Corinthians tem futebol para isso, mas, por exemplo, ontem ficou o alerta, estava 2-0, tomou um gol. Mesmo resultado de ontem, não é benéfico pro Corinthians. Como o Vitor falou, Boca tem camisa. Eu acho que se o Boca segurar o 0-0 no primeiro tempo, eu não sei não, mas acho que dá Boca daí, viu? Até porque se ele conseguir fazer um gol, o Corinthians precisa fazer 3. E acredito no poder de ataque do Corinthians, um time muito bom, mas o Boca é o Boca e... Também tem um pouco da sua torcida, né? Um pouquinho, né? Tem um pouquinho de olho, sim, aqui, ó, quinta-feira eu quero vir comemorar. Beleza, você vai comemorar o Liga Futsal de São Paulo, né? A qual o Corinthians é líder. Eu acho que se o Corinthians jogar igual jogou contra o Santos ontem, sinceramente, é 3-0 no primeiro tempo e depois arruma mais um golzinho no segundo aí, dificilmente o Boca tenha condições de ganhar do Corinthians. E esse coração corintiano, Milton? O Corinthians tem que marcar sob pressão, não deixar o Boca sair. Eu acho que é importante que eles não tenham saída de bola. É fraco o time deles, a gente sabe. Mas se eles jogarem atrás, eles vão complicar. Então, já abafar no começo, não deixar sair
e já fazer um gol logo, que daí eles vão... Vai destruturar o time e o Corinthians ganha fácil. E um Agora, detalhe. se não pode fazer igual o Vitor falou, deixar cozinhar o galo, passar o primeiro tempo, fazer gol, daí é ruim. Tem que abafar, ir pro abafo, Pacaembu lotado, usar o setor casa, torcida, ir pra cima e já fazer os gols de cara. Um detalhe, o Corinthians perdeu pro Boca, o Boca é o pior time dos últimos tempos do Boca Juniors. O Boca Juniors tá brigando para não cair no argentino, só para você ter uma ideia. Então, Mas tem camisa, viu? a camisa vale, mas não tem jogador. Libertadores Eles tem fazem camisa. milagre, Não né? adianta que... O Boca só não cai no argentino, porque como ele foi bem No primeiro turno. no Apertura, e agora o Clausura ele tá em último, mas Eles fazem uma média, né? eles Tiram fazem uma média dos últimos anos. É um Mas negócio tem chance muito ainda. louco, Tem Mui. chance de cair ainda. É coisa de argentino, viu? Pra entender aquela conta que eles fazem. Não, se perder mais 3 jogos, pode cair para a segunda exatamente. divisão. Ele tem ainda chance, mas... E não está nem na metade Quer dizer, desculpa. Ainda faltam 6 rodadas para terminar o argentino. Exatamente. 3 derrotas, provavelmente o Boca Juniors cai sim. Cai para a segunda divisão. Ontem mesmo tomou 3-0, o Bianchi quis testar um time defensivo para pegar o Corinthians, tomou de 3-0, que é o resultado que o Corinthians precisa. O Paulinho e o Ralf não jogaram bem no primeiro jogo lá na La Bombonera. Para mim foi o que quebrou o Corinthians, não conseguia dar um passe de 2 metros. Eles sentiram o jogo. Ontem eles já estavam bem. Então é pensar que esses caras jogando bem, o Corinthians consegue. E eu preferiria que o Tite entrasse com o Pato no lugar do Romarinho. Também. Porque o Romarinho, ele é jogador de segundo tempo, para colocar fogo no jogo. Mas vamos esperar, né? Mas esse é jogo pro Paulinho, viu? Paulinho fazer o dele e se consagrar novamente com a camiseta do Corinthians. Eu acho que é jogo para ele, porque vai ter muita marcação e a bola vai sobrar para os volantes. Eu acho que agora o Tite já deve começar a testar aí o Emerson, o Pato e o Guerreiro. Com certeza. porque- Quando jogaram juntos, foram muito bem. Foi. E o Guerreiro e o Pato, sempre quando jogaram juntos, os dois deixaram gol no mesmo jogo. E o Pato, querendo ou não, ele sabe fazer melhor do que o Guerreiro aquela de sair da área e pegar a bola. E o Guerreiro já não consegue fazer isso. Ontem ele tentou fazer isso, mas não teve muito sucesso, não. O Guerreiro realmente é um jogador que tem que estar ali dentro da pequena área para fazer gol. E o Pato ontem, mesmo impedido lá, aquele gol, ele matou no peito. Que ele matou no peito, a bola caiu certinho, ele enfiou para dentro. O Rafael ainda tentou pegar, É não craque, viu que estava né? impedido. É craque. Mas Mas eu também acho um desperdício o Pato no banco. O Pato tem que começar jogando. Aí é o um Pato? prejuízo pro time, né? Pro time. Pode falar que tá falando, não, bonito, a gente tem o Pato no banco, mas é um mega prejuízo, né? Porque foi investido muita grana no cara, já era para ter aparecido mais patrocinadores, vendido mais camisetas. os corintianos mesmo falam, será que só a gente vê que o Pato tem que ser titular? O Tite não vê isso? Então a corintianada está preocupada, sim, senhor Adenor Leonardo Bach. O Tite tem que colocar o Pato para jogar. E o Renato Augusto também machucado é uma pena pro Corinthians. Tem um baita de um Esse é o elenco. prejuízo. Esse vai fazer a Esse é um- diferença. Porque o Renato Augusto estava jogando muito, tinha encaixado com o Danilo ali, era forte o time do Corinthians. Mas eu acho que ele está pronto para voltar, não está? Só no primeiro jogo Brasileirão. do Brasileiro ele deve voltar nas quartas de final Então, da daqui uma Libertadores. semana. Sim. Daqui sim. 2 semanas. Mas ainda acho que o Corinthians passa. A semifinal, para mim, a quartas de final vai ser Corinthians e Vélez. Do outro lado vai ser Atlético e Aí o Corinthians vai Palmeiras. enfrentar um time bom. Se pegar o Vélez, aí já é um time mais É um time forte mais que o equilibrado. Boca, É um time mais É melhor que o equilibrado. Boca. Hoje é melhor que o Boca. Eu acho que essa semana, na minha opinião, amanhã classifica Vélez e o Palmeiras. Na quarta-feira o Corinthians. Santa Fé ganha do Grêmio, na minha opinião, lá. Dificilmente o Grêmio consiga essa classificação, até porque Santa Fé fez um gol aqui. Então, 1-0 classifica Santa Fé. exatamente. Eu acho que Santa Fé tem tudo para classificar. E eu acho que o Olímpia também classifica, pelo fato de estar jogando o segundo jogo agora na casa. São 5 que estão faltando, né? Eu acho que o Tigre surpreende, viu? Esse Tigre é um time meio encardido, vai apesar encher de o ser saco. ruim e não merecer estar na Libertadores depois da palhaçada que fez contra o São Paulo. Mas eu acho que é um time que vai acabar encardindo pro lado do Olímpia. Vou torcer pro Olímpia, acho que o Tigre não merece estar onde está. Também acho. E o Grêmio, ele tem um histórico ruim contra colombianos, né? Você pode ver, ano passado, na Sul-Americana, foi eliminado contra o Milionários. Já sofreu outras eliminações contra times colombianos. O Grêmio não tem um histórico bom contra colombianos. Então, e o Luxemburgo tá lá desde a semana passada, preparando o time. Teve um jogador que se machucou já hoje, voltou para Porto Alegre. E contratou muito e não vem jogando bem esse ano. Gastou muito dinheiro, acho que foi o time brasileiro que mais gastou em contratações aí. E não está surtindo efeito. Realmente está com timão, né?
Você pega o ataque ali, o Vargas e o centroavante lá, o Barcos. Tem o Kleber, gladiador no banco ainda. Exatamente, eu acho que Zé Roberto, tem um ataque realmente impressionante, não sei, não está jogando. Mas o André Santos, eu acho que ele não está jogando bem mais. O André Santos hoje é nome. Porque futebol mesmo, você não vê o André Santos, ele já não defende bem. O forte dele, que era apoiar, entrar, fazer gol, não está fazendo. Então acho que o Grêmio acabou contratando um cara de nome, mas que não está rendendo. Então, eu falo do nome dele é porque foi gasto muita grana com ele, né? Pô, com um cara que paga um salarião para ele e não rende, né? Até foi para seleção, mas... Coisas de Luxemburgo. Coisas de Luxemburgo. O Luxemburgo que se não ganhar, pode estar fora do Grêmio, até porque Mano Menezes está aí à solta no mercado e tem um carinho muito grande com o Grêmio. Fazendo sombra para todos os técnicos do Brasil, hein? Exatamente. Mas vamos falar também um pouquinho da nossa liga aqui, não? Quais foram os resultados? Passa aí para nós. Vamos lá. É a Liga Regional, que na verdade é a nossa Libertadores do interior aqui, né? Então, os resultados desse final de semana, aqui na Associação Atlética de Itapetininga, tivemos o jogo entre a Associação Atlética e o Clube dos Veteranos, o clássico, né? Clássico da cidade. Na categoria aspirantes, a associação ganhou de 2-1 de virada, um jogaço, o Milton Nery estava lá. E o principal terminou em 2-2 também, um baita de um jogo. Em Angatuba, jogou a seleção de Angatuba contra o Esporte Clube São Martinho, que é de Tatuí. Angatuba venceu os 2 jogos, o aspirante por 2-0 e o principal por 4-1. Em Torre de Pedra também tivemos jogos. A equipe do Derac venceu no aspirantes, mas perdeu de 4-0 no titular que realmente 4 jogos, 4 derrotas, não tá conseguindo impor o seu futebol. E esse final de semana agora nós vamos ter mais 3 jogos e realmente pode decidir aí a primeira fase e os classificados para a semifinal. Aí. Que pena que o Derac não está conseguindo fazer mais aquele jus à camisa, né? Antes era uma camisa de peso aqui, pelo menos na região. Sempre foi uma camisa de peso, hoje acaba que não consegue desenvolver também. Que é uma pena, né? Eu assisti o jogo, fui na associação, jogaço, veterano em associação. Primeiro jogo estava ganhando, os veteranos estavam ganhando no segundo tempo, virou no finalzinho o jogo, um jogaço, gol do Francis, jogou, entrou. Francis jogou pela associação. Que reforço pequeno que os caras arrumaram lá, né? Arrumaram o Francis no outro Que bobo minuto. que são esses caras. Ele empatou o jogo e viraram o jogo 2-1. O Simeão empatou 2-1, jogaço. Muita gente assistindo o jogo, prestigiando, um jogaço, veterano, associação. Fico feliz de ir lá e ver o esporte Itapetininga, como Itapetininga gosta de esporte. Itapetininga tem que ter um investimento no esporte, porque a paixão é grande. É grande. Fui lá, bacana, ver o seu Madia, o pessoal da associação. Conheci o Luiz Pires, um dos fundador da associação, e ficou tempo na associação. Eles têm uma paixão pelo clube, um gramado perfeito. Parabéns para o Marquinho, que cuida do gramado lá da associação. Eu fiquei muito feliz de estar lá, de participar e assistir 2 jogaços. O veterano no principal foi 2-2, o Taxinha, 38 anos, aí o seu Madia falou pra mim, por isso que eu ponho o Taxinha, ele resolve. Foi lá, fez 1-0, fez um golaço de falta, depois a associação empatou, a associação que tem um ataque rápido com o Tungal, com o Diego e com o Jefinho. Joga muito bem a associação e agora vamos aí no final para ver se classifica. Acho que a associação tem que ganhar em Tatuí, né, Giovanni? Isso, vai jogar contra a FBA agora no final de semana. Como principal tem que ganhar os 2 jogos para ter chance aí. Já que Guari vem para Itapetininga e o Clube dos Veteranos joga contra... Tem alguém classificado Itapetininga aí nessa Copa? Não, todos têm chance, menos o Derac na categoria principal. E no aspirante o Derac está bem, tem chance ainda, mas a associação tem tudo para se classificar. Tem que ganhar os 2 jogos agora que vai jogar lá em Tatuí contra a FBA, também uma equipe muito forte, né? Veio aqui e ganhou os 2 jogos da associação no primeiro turno e... Eu acho que é o jogo da rodada. Giovanni, a gente vive na carência do esporte. Quando começou esse campeonato, algumas pessoas olharam desconfiado. E o campeonato é um sucesso. Sim. E como que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser os outros anos? Como que está isso? A ideia é continuar, né? Até porque, como você falou, é um sucesso já. Realmente, no início, a gente meio que desconfiou. O investimento dos clubes é alto, até porque eles pagam arbitragem. Alguns já têm ajuda da prefeitura, isso é legal, entendeu? A prefeitura tem que realmente investir no time da cidade. Dos 16 times, dos 8 clubes que estão participando, pelo menos metade já tem investimento da prefeitura.
além de pagar a viagem, paga a arbitragem, cede o espaço do campo municipal da cidade, então isso é legal. Eu acho que a gente tem realmente para alavancar essa competição. Ano que vem a gente já tem mais seis clubes da nossa região aí interessados, Boituva, Cerquilho, Sorocaba, então eu acho que tem tudo para ser um sucesso essa competição aí. Estamos chegando próximo aí na metade do ano e sempre tem o Campeonato Varziano. Eu não queria se desgastar aqui o Campeonato Varziano e nem na Câmara fazendo requerimento, brigando para acontecer. Que já faz vários anos que está tendo o Campeonato Varziano. Você já sabe como é que está isso, como vai abrir as inscrições para o Campeonato Varziano? Olha, a gente não foi consultado até porque a Liga, a priori, ela não realiza o evento, né? Quem realiza o evento até pelo menos no ano passado é a Prefeitura através da Secretaria de Esportes. A gente quer que aconteça. Né? A gente quer que aconteça, que tenha continuidade. Não, tem que acontecer, porque é difícil a gente desgastar, cobrar, é uma coisa que tem que ter, esporte tem que ter. Mas hoje a gente vê todas as praças abandonadas. Hoje eu conversei com um morador da Estância Quatro Irmãos, está lá, do mesmo jeito, abandonado, crack tomando conta, uma caixa de energia, uma criança pode pôr a mão no fio. Então, tá abandonado todas as praças aqui da cidade, quadra, precisa fazer alguma coisa. Já passaram 100 dias, já está passando o tempo e jovens entrando no crack. Tem diretora da escola aí que está achando crack com criança de 10, 11 anos na escola. Então, está na hora de tomar uma posição, o esporte tem que precisa andar, parar com isso. Uma coisa que, infelizmente, ainda interfere muito na vida do jovem, e é uma coisa que não vem de hoje, né? Até essa semana eu li o livro do Casagrande, né? Que recomendo a todos ler, maravilhosa, uma história fantástica dele, e mostra como a droga atrapalha um ser humano e como tira esse ser humano da órbita. Então, acho que visando o bem, visando o bem da sociedade, tem que ter essa preocupação sim com o esporte. E com as nossas ligas aqui, porque é um começo. Eu estava vendo, acho que ontem, um projeto, colocaram no Facebook, como vai ficar o Ralph de skate aqui de Tapetininga, lá do lado do ginásio. Do Ayrton Senna. Tá ficando legal, vai ficar bonito, muito bonito. Então, coisas assim têm que acontecer muito, mas muito mais aqui para nós. Só vinculando essa situação que você passou, Leonardo, é uma das coisas que a gente precisa começar a analisar e começar a iniciar o trabalho. Se cobra muito da Prefeitura, se cobra muito da Secretaria, e realmente tem que cobrar. Só que tem que cobrar com argumentos. Por que está saindo a pista de skate lá? Porque o grupo deles lá, uma associação que eles montaram, está chegando junto mesmo. Se organizou. Exatamente. Projeto. Eu acho que no futebol não tem que ser diferente. Os clubes, tem que se unir. Juntamente com a Liga, tem que se organizar, montar o evento e chegar na Prefeitura e falar assim, custa isso aqui. E acabou. Tem que ter o projeto. Mas não adianta cobrar e não ter o projeto. Não adianta chegar lá e falar assim, vai sair o campeonato, só depender deles. Não tem que depender deles, tem que depender da gente. A união faz a força, a organização faz. Se tiver, também eu acho que os clubes têm que se mobilizar. Porque os anos anteriores também, você fala, ficou com o custo da arbitragem, porque o campo é do DERAC, o campo da associação, sim, o campo do veterano, o campo não mas está ali já. Tem que então, mas no mínimo que a Prefeitura tem que fazer é pagar a taxa da arbitragem. Exatamente, mas quem tem que organizar esses eventos, na verdade, é a Liga juntamente com os clubes. Entendeu? E chegar com o valor lá na Prefeitura e a Prefeitura pagar. Até porque, vou ser sincero para vocês, o valor de um custo de um evento desse daí é desse tamanhinho, perto de outras coisas que a Prefeitura tem que pagar. E o interesse, queira ou não, também é dos clubes, né? O maior interessado são os clubes que ali colocam seus jogadores, sua camisa, ganha campeonatos, disputa, acontece tudo isso. Então, com certeza, a Prefeitura tem que ajudar. Mas se chegar já uma coisa pronta, mastigada, ela não vai, ela vai se propor a fazer porque ela não vai ter trabalho para fazer. Perfeito. Essa que é a verdade. Tem muita coisa, tem muito buraco aqui que tem que ser preenchido. Então, se você tiver que se preocupar com mais uma coisinha, é mais um senão, porque ela fala, nossa, vou ter que ir ali atrás e estrutura, arbitragem, tudo. Se chegar lá, quem sabe, daí ela não vai ter desculpa de não fazer. Porque eu conversei com várias pessoas, eu achei voluntário para dar aula por exemplo, de handball na quadra da Estância Quatro Irmãos. Eu conversei com uma assistente social, uma psicóloga da Casa Adolescente, de 2010 aqui, cresceu 3 vezes menores grávida.
Então, precisa fazer um trabalho no esporte, precisa ter um trabalho na Vila Sônia, uma quadra abandonada, arrebentada, precisa de trabalhar, chamar a comunidade, falar, a gente vai reformar essa quadra, é assim, vocês têm que ajudar a cuidar, precisa disso. A gente tem o Jorge, que faz um trabalho no handebol consagrado, tem aí o Anderson, que tem um trabalho de futsal, e montou um time e ganhou tudo na cidade. Então, a gente precisa pegar esses valores e colocar nos bairros para a prática do esporte, porque a guerra contra o crack é grande. Você viu aí, você vê os noticiários, pai matou o filho, pro pai matar o filho, que ponto que chegou, você imaginou? Filho a gente ama, cara. O ponto que chegou, o que o senhor não estava sofrendo para chegar matar o filho? É brincadeira. Um detalhe importante também, falando nessa situação de estrutura, a prefeitura pode até, de repente, faz lá a competição vocês, lá a gente vai e banca, tudo bem. Mas, infelizmente, hoje, a prefeitura não tem um campo decente para poder abrigar os jogos. Até eu ia passar a bola para o Vitor e para o Vitor falar sobre isso. Nem quadra para jogos, nem quadra tem. Nem quadra tem para jogos. Tem, mas infelizmente não está usando. Agora, campo não tem nenhum, Vitor, não sei. É uma herança que a gente vem recebendo aí, né? Na verdade, não é nem culpa dessa atual administração. A gente não tem mesmo. Já houve tentativas, por exemplo, do CAS e até do próprio DR passar os campos para a prefeitura. Nenhuma das administrações quis porque tem dívidas, porque tem que investir dinheiro. E aí a gente fica à mercê porque, tá certo, tem que aparecer com projetos lá. Mas prover o esporte, prover a cultura, é uma obrigação da prefeitura também. Sim. Porque ela recebe o dinheiro dos impostos e ela tem um dinheiro lá reservado para isso. E promover essas questões também é uma obrigação da prefeitura. A gente não pode tirar, a gente pode ajudar. A gente não pode tirar essa responsabilidade dela. Uma coisa que eu vi em outras cidades viajando aí, esse Brasil afora, foi as cooperativas de bairro. Associações de bairro, cooperativas, onde elas têm algum projeto lucrativo que traz. Por exemplo, você tem ali cooperativas que fazem massa, cooperativas de tecido, e elas cuidam também dessa parte de quadra, lazer. Acaba tendo isso. Então, acho que podia tentar incentivar o cooperativismo em alguns bairros de Itapetininga, que também tem como você trazer retorno financeiro para o bairro, o dinheiro fica no bairro de projetos que ocorrem. Então, são coisas que podem ajudar a melhorar os bairros e tirar também essa cobrança excessiva só da prefeitura. A prefeitura ajuda com o início da cooperativa, coloca uma função para cada bairro e essa cooperativa é responsável pelo cuidado do bairro. Vai vir um deputado federal aqui visitar eu vou pedir uma emenda para ele para tentar colocar no Fausto Ramalho. Mas só que falar para você, a prefeitura, o diretor de esporte, o secretário, eles vão ter que sair correr atrás. Eles vão ter que ir lá bater na porta do secretário de esporte do estado e falar, me dá uma ajuda. Eles precisam de projeto também. Precisa de projeto, precisa correr atrás. Porque senão fica difícil, precisa trabalhar, se estruturar e correr atrás, porque tá feia a coisa. E é muito triste você ver a situação que o esporte tá tendo até hoje. E hoje, a paciência do povo já deu. Hoje eu fui cobrado por pessoas que moram nos bairros, cobrado mesmo. Eu acho que já a paciência do povo já deu, já passou 100 dias. Vai ter que começar a mostrar trabalho daqui para frente. Vai ter que trabalhar forte, porque a paciência do povo já acabou. No comecinho de governo, 100 dias, agora passou. Eu estou fortemente cobrado. E vou cobrar na Câmara e vou cobrar aqui também. O que me resta. A cobrança tem que existir mesmo. Próximos jogos, quais serão? Final de semana? Isso. Nós teremos lá em Tatuí a FBA recebendo a Associação Atlética Itapetininga. Ainda em Tatuí, mas no campo do São Martinho recebendo a equipe do Derac. E o outro jogo é aqui em Itapetininga, no Clube dos Veteranos, o Clube dos Veteranos de Itapetininga recebendo a seleção de Guareí. Então acho que essa rodada aí, logicamente que a gente tem mais uma depois, no dia 25, realmente finalizando a primeira fase, mas essa rodada agora é do final de semana, dia 18, está todo mundo convidado. Em todos tem os jogo campos, aqui em Itapetininga? Tem, Clube dos Veteranos e Seleção de Guareí. Qual horário? A partir das 14 horas no sábado, dia 18. Leve seu filho, a sua esposa, vamos comparecer, vamos dar esse apoio. É legal, eu tô indo nos jogos e tá bacana. Vale a pena estar comparecendo. Leonardo, tem uma imagem, tem uma reportagem de um menino aí que está se destacando aí também no futebol. A gente já trouxe o Francis, agora a gente queria mostrar o Hugo aí. Aí, Bisco, dá para mostrar aí? Boa tarde, nosso time está focado para ganhar o primeiro jogo, estrear bem, fazer os 3 pontos dentro de casa, né? Que a primeira partida é sempre boa ganhar. E a gente está treinando forte aí, fez uma pré-temporada boa
E vamos ver o que vai dar, mas a gente está bem focado pro primeiro jogo para sair com os 3 pontos aqui dentro de casa. E dentro de casa será fundamental o apoio do torcedor. Sim, é sempre bom a torcida vir apoiar a gente, porque para ajudar a gente, que é sempre bom a torcida estar perto da gente. Nos amistosos que o time Sub-20 realizou, você fez vários gols também. Eu joguei um amistoso, que foi o primeiro amistoso, que foi contra o time de São Paulo lá. Eu fiz 3 gols, mas o segundo amistoso eu não estava. Eu tive que ir para minha cidade resolver uns problemas. Você já fez parte de quais elencos de outros clubes antes da Santa Cruzense? Eu joguei o Paulista Sub-17 pelo Velo Clube, depois eu joguei o Sub-20 pelo Elo Esporte e depois eu joguei o Sub-18 pelo Nacional do Paraná. Até para o torcedor conhecer, você é de qual cidade? Itapetininga. E o torcedor pode esperar o que de você no Campeonato Sub-20? Você que também espera uma vaga no time principal ano que vem, é isso? O torcedor pode esperar muita coisa de mim, que eu vou me doar lá no campo, que eu vou tentar fazer meus gols e que o objetivo do atacante é fazer gol, né? Então tem que correr atrás para deixar que eu vou representar Santa Cruz do Rio Pardo. Maravilha, parabéns. Legal aí. Tá começando a escrever a sua história no futebol. O começo é sempre difícil. A gente passa muito tempo em times pequenos do interior. Por isso o Campeonato Paulista, os regionais seguem sendo bons campeonatos para você peneirar alguns jogadores, assim como foi o caso do Silvinho, que agora foi para São Paulo. A notícia é que ele vai disputar o Sub-20 no Campeonato Paulista e vai ser transmitido pela RTV. Sim. Então a gente vai poder acompanhar os jogos aí. Quando for o jogo contra ele, a gente avisa aqui, né? Depois a gente corneta ou elogia, né? Milton, você que falou do Francis, que teve aí no final de semana, ele tem alguma proposta de algum clube brasileiro? Ele esteve aqui no programa segunda-feira, né? Ele é do banco, né? O passe dele do BMG. BMG. E tem várias propostas. Ele está estudando. A hora que acertar com algum time, ele vai vir aqui no programa e vai falar pra gente. Mas assim, nada assim, um timinho, alguma coisa, algum... Ele tem várias propostas, mas não quis falar pra gente ainda porque está em negociação. Mas quando tiver alguma coisa concreta, Você falou a gente vai alguma trazer no coisa, programa. mais ou menos aonde o time joga? Série A? Falou. E é legal, né? O passe dele é do banco, o banco é forte e é bom que... Ele tá estampado a camiseta do Neymar aí, ó. O Francis foi muito bem no Paulista. O Botafogo vai disputar a Série D do Brasileiro. Série D. Então também é uma motivação ficar no Botafogo. Afinal de contas, é uma competição difícil, uma competição legal. E quando você ganha, melhora muito. Veja o caso do Mojimirim, que disputou a Série D ano passado, não foi campeã, mas chegou com um time muito forte. Esse ano disputa a Série C, foi muito bem aí no Paulista. E pena que deve perder os seus principais jogadores para clubes da Série A, mas é um time que vem forte. Mas eu acho que ele não fica no Botafogo. Embora eu falar a verdade para você, a Série D não é tanto uma vitrine como é o Campeonato Paulista da Série A1. Tem a dúvida nenhuma que ele já ganhou espaço dentro do Campeonato Paulista. Eu queria falar... secundária. Parabenizar o Hugo e o Francis, né? E eu falar para vocês, assim, que Itapetininga precisava ter um trabalho de futebol. Eu falo de futebol porque o futebol é o esporte mais praticado no mundo e nunca, faz muito tempo que não tem um campeonato de futebol realizado pela Prefeitura de Crianças aqui no município. É incrível isso, então, não tem... Eu vou falar outra coisa para você. Itapetininga, segundo informações que eu tenho, não vai participar nem dos jogos regionais na modalidade de futebol. Não, daí é que eu falo pra você. É gravíssima a situação nossa no esporte. Então Por falta difícil. de professor. Sabe, eu fui num campeonato que teve na Rosa Badim, feito pelo professor Toninho. Fui lá nas finais. E 60 crianças da Vila Palmeira e da Vila Sônia, coisa bonita, a final, participei da entrega da medalha. Eu perguntei pro Toninho, esse time está inscrito na Copa Baby? Ele falou, não tem, porque eles não têm RG, ele não tem identidade e não tem condições de tirar. Olha para você ver como que está a situação. Então é triste você ver o esporte assim em Itapetininga. Tinha que ter um carinho, tinha que ter... Você vê assim, o pouco a tempo, você precisa ajudar essa criança, precisa ter um trabalho com o professor para orientar nos bairros. Professor de educação física é tão barato, um estagiário, é bom para ele, é bom para a prefeitura, 400, 300 reais paga um estagiário. Mas por isso que a gente aqui fica cobrando e vai estar sempre cobrando até a coisa começar a andar de uma maneira legal. Gente, uma pena, o nosso programa está acabando, a discussão está boa e ainda o futebol que vai ocorrer essa semana, mas eu quero agradecer, Vitor, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, mais uma semana que a gente tem programa e sai na rua e o pessoal elogia, comenta, pede abraço. Infelizmente a gente não lembra o nome de todo mundo, então vai um abraço coletivo aí para todos que
vieram conversar, mandou um abração para todos aqui do programa também. Eles gostam muito da discussão e ficam com vergonha de ligar. Falei, tem que perder a vergonha, tem que discutir aqui junto com a gente. Liga aí, gente, por favor, pode dar o seu recado. Vani, brigadão. Obrigado a você, Leonardo. Aproveitando aí, então, o convite tá feito. Sabadão, dia 18, são 3 jogos aqui em Itapetininga, no Clube dos Veteranos. E quinta-feira, lá na Belo Horizonte, a Copa BH também tá com tudo, junto com o Projeto Resgate. Lá com o Milton já tá conhecendo o nosso trabalho. Eu queria mandar um grande abraço aí para todas as pessoas que encontram comigo na rua. Manda um abraço, eu não lembro também de todo mundo, me perdoe, mas obrigado pelo carinho aí na rua. É gratificante e a gente daí vem aqui, anima a gente você vir fazer o programa, que você vê que tem audiência. Amanhã começa o futsal no SESI das Indústrias, amanhã tem Moura A e MGA B. Então amanhã tem rodada às 7 horas da noite no SESI, portões abertos aí que você mora perto do SESI, quer se curtir um joguinho, tem o futsal aí no SESI. Um grande abraço a todos, uma boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo, só repassando o campeonato catarinense, o Criciúma ganhou do Chapecó de 2-0, vantagem para o Criciúma que decide em Chapecó o título, Curitiba campeão paranaense, o Galo Mineiro ganhou do Cruzeiro 3-0 Independência, o jogo é domingo que vem no Mineirão, vantagem para o Galo, e aqui no Paulista 2-1 para o Corinthians. E o Santa Cruz é o campeão pernambucano. Sim, a Cobra Coral levou mais uma, é tricampeão. E ficando com os resultados, gente, agradeço a todos vocês que nos ouviram hoje, nos assistiram e que vão nos assistir amanhã pela internet e pela televisão, as reprises. Um grande beijo para todo mundo, ótima semana e até quinta. Oh,